Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão todos? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje a gente vai relatar uma situação que aconteceu, uma situação real. Todo eletricista precisa se lembrar disso. Em relação ao que? A quando ele for resolver um problema na casa de algum cliente. Se ele não se lembrar desse ponto que nós vamos citar no vídeo de hoje, ele vai perder muito tempo, vai também ocasionar gastos desnecessários, até mesmo para o cliente e para ele também. Então vamos relatar o que foi que aconteceu. O eletricista ele foi chamado para poder resolver um problema, aparentemente de um defeito em um chuveiro elétrico. O que foi que por ligação o cliente falou com ele? Falou que o chuveiro dele deu um problema, que parou de funcionar, houve um curto-circuito na instalação e que a casa toda ficou sem energia. Aí ele perguntou exatamente toda a casa tem essa energia ou só alguns pontos. Aí ele disse, tem algumas lâmpadas acendendo, umas estão piscando, outras estão acendendo fraca, mas está tudo sem funcionar como deveria. Então o que foi que o eletricista fez? Beleza, marcou com ele para poder ir lá ver. Como era próximo da região, o eletricista foi lá na casa dele e foi fazer os devidos testes. Primeiramente, ele perguntou ao cliente exatamente o que foi que aconteceu. Aí o cliente já detalhou um pouco mais sobre alguns pontos que não tinha falado antes. E esse circuito do chuveiro, o problema não foi esse, mas como é que estava lá a situação? O circuito do chuveiro, ele estava misturado com o circuito da casa, como a gente sabe que ainda existe muitos e funcionava esse chuveiro já há um bom tempo, mas parece que alguém antes de sair para o trabalho ligou esse chuveiro numa potência um pouco maior do que o que eles estavam acostumados. Parece que estava muito frio de manhã e mudava a posição do chuveiro, da chavinha ali de cima do chuveiro. Nesse momento ele disse que houve um pequeno estouro e que as coisas dentro de casa pararam de funcionar. O chuveiro parou, como ele relatou, as lâmpadas começaram a piscar e foi então que ele decidiu ligar para o eletricista. O eletricista, ele já chegando lá, depois de ouvir essa história, né? O eletricista ele começou a fazer, podemos dizer, a perícia ali para poder identificar qual era o problema. Logo de início, o eletricista pegou o multiteste e foi para a entrada de energia dele. Chegou lá, começou a fazer as devidas medições, parafusou dali, desparafusou de cá, testou o disjuntor de entrada ali do padrão da concessionária e percebeu algumas irregularidades, mas ainda ficou meio duvidoso. Aí ele disse, vamos até o quadro de distribuição lá da sua residência. Tem quadro de distribuição ali? Se tem, vamos lá embaixo. Então foram até o quadro de distribuição e ali ele começou também a fazer outras medições. O que foi que ele começou a analisar? O que foi que ele começou a perceber? Primeiramente, ele pediu para poder ver o chuveiro que deu problema. Aí ele foi até lá o chuveiro que deu problema, percebeu que realmente tinha aquela ligação, estava ali misturada, beleza. Tinha algumas lâmpadas piscando, outras funcionavam normalmente. E aí ele já percebeu que era algum problema que talvez não fosse tão rápido. Ele abriu o quadro de distribuição da residência ali e foi fazer a medição entre neutro e fase. Só tinha apenas um disjuntor. Era uma casa simples, muito eletricista ainda encontra. Tinha um disjuntor e tinha um neutro chegando. Ele mediu a fase e mediu ali o neutro. O que foi que estava dando? Era um circuito monofásico. Estava dando ali por volta de 131. Beleza, tudo bem. Era para dar até 127, mas 131 às vezes acontece isso. Estava dando 131. Aí o que aconteceu? Ligou as lâmpadas, liga a lâmpada aí. Aí ligou a lâmpada, ligou a outra. Quando ele foi ver, já baixava para abaixo de 110 e algumas lâmpadas piscavam, assim como ele relatou, outras lâmpadas não acendiam. E aí ele ficou meio sem saber o que. Aí tirou, desconectou o neutro, desconectou a fase do disjuntor e mediu novamente com o circuito da lâmpada desligado ali. O que aconteceu? Quando ele retirou, ele mediu e estava dando 131. Aí ele disse, na mente dele, tem algum problema desse disjuntor para dentro da casa, da instalação. Porque quando ele colocava o multímetro funcionava. Quando ligava as cargas da casa, ligava as lâmpadas, já caía para 110, caía para menos de 110, as lâmpadas começavam a piscar. E quando ele tirava, voltava a funcionar. Então ele analisou, não tem problema na entrada de energia para trás. É alguma coisa aqui dentro de casa no circuito. Aí o que foi que ele fez? Ele foi até o banheiro e tirou o forro ali para ver se tinha algum fio partido, algum fio
ali em cima, que quando teve o estouro, porque estava tudo em um circuito só, e ele analisou que ele não encontrou esse fio partido ali no forro do banheiro, veja bem. Aí o que foi que ele fez? Vou ter que quebrar o forro da cozinha. Achou que era por outro local. Foi lá, começou a quebrar o forro da cozinha, juntamente lá com o cliente. E ele começou a fazer a perícia ali se tinha algum fio que durante esse aquecimento que a corrente levou, se algum fio partiu na emenda, porque o circuito era tudo junto, ele começou a analisar, né? Algum fio partiu na emenda na hora que a corrente elevou. Nada de novo. Mas qual era o problema? Por que ele achava tanto era alguma coisa ali dentro? Porque ele media com o multímetro, quando tudo estava desligado, o circuito estava desligado, ele retirou do disjuntor, ele mediu na entrada, da entrada para trás do quadro de distribuição, dava 131 volts. Quando ele conectava as coisas, baixava a tensão muito. Então ele disse, tem alguma coisa dali para dentro. Só que ele fez todos esses testes e nada, não conseguia rachar. E ele já estava ali passando praticamente mais de 2-3 horas tentando resolver esse problema. Ele voltou para o relógio da concessionária. E ali, mas antes disso, ele pegou uma furadeira junto ali com o cliente. Na verdade, parece que foi o cliente que teve a ideia, colocou em uma certa tomada essa furadeira. Quando apertou para poder ligar a furadeira, tudo da casa caiu. Tudo caiu ao mesmo tempo, tudo apagou. Aí ele achou estranho. Ou o cliente disse, tem uma tomada lá em cima, próximo do relógio ali da concessionária. Aí eles voltaram lá, próximo à entrada da casa. E logo após o relógio, tinha ali uma tomada que vinha direto do relógio da concessionária. E quando aconteceu que ele colocou a furadeira e apertou de novo, o que foi que aconteceu? O multiteste novamente caiu a tensão drasticamente. E ele já tinha quebrado o forro, arrancado as placas de forro do banheiro, já tinha desconectado o neutro, todos os neutros dentro do quadro de distribuição ali, feito a perícia dele lá embaixo, mas não raciocinou como é que funciona o multímetro. E aí que vem a questão, como é que funciona o multímetro. Só lembrando, pessoal, rapidamente, tem nosso e-book de instalações elétricas aqui na descrição do vídeo, que traz muita instrução e ensino para você que é profissional e para você que é iniciante também. Mas aí no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Ele colocou a furadeira e percebeu que caiu a tensão. Aí a mente dele já abriu para aí. Ele percebeu que não tem nada a ver entre o relógio da concessionária até o quadro de distribuição. Ele percebeu isso. Por quê? Porque quando ele colocou esta furadeira nessa tomada próximo ao relógio da concessionária, também acontecia a mesma coisa. O multímetro marca certo, mas quando eu coloco a carga, o multímetro ele mostra o medidor de tensão, cai totalmente. Aí que ele começou a analisar que o multímetro poderia estar enganando ele. Em que sentido? O multímetro, o testador de tensão, ele funciona por acoplamento capacitivo. Então, provavelmente, esse circuito do relógio da concessionária para o porte tinha algum problema. Só que aqueles cabos ainda conectados ali e a fase estava funcionando. O multímetro, ele fazia a leitura. Exatamente, ele fazia a leitura normalmente. Funcionamento do multímetro, do testador de tensão, por acoplamento capacitivo. Então, sem a carga, ele fazia a leitura normalmente. Esse era o ponto. Sem a carga, fazia a leitura normalmente. E qual era o problema que ele percebeu depois que ele analisou? O problema era entre o poste da concessionária e o relógio. O problema estava aqui, ó. O problema estava exatamente aqui. Eu vou colocar a seta aqui, ó. Estava numa conexão do neutro. Veja qual foi o problema. O problema estava na conexão do neutro lá no poste da concessionária. Ocorrido pelo quê? Quando houve o problema lá no chuveiro, que ligaram o chuveiro numa potência maior, que a instalação estava ali toda errada, ele tinha até um disjuntor muito mal dimensionado. O que aconteceu? Houve ali a elevação da corrente, o problema veio para cá. É assim que acontece. Nas instalações elétricas acontece muitos fenômenos, poderia ter ocorrido em um ponto menor da instalação, não, mas ocorreu lá. Talvez já estivesse meio corroído, o conector não estivesse tão legal como deveria estar. Ocorreu uma folga, um rompimento nesse neutro. Esse neutro aqui acabou rompendo, mas quando ele colocava o multímetro, dava ainda 131 volts.
Então esse foi o problema. O multímetro estava lendo aquele pedaço de cabo, exatamente, aquele pedaço de cabo de neutro que estava ali todo dentro da instalação, por causa do acoplamento capacitivo. Ele virou quase como se fosse um falso aterramento, né? Um falso neutro. Está rompido, mas o multímetro ele conseguiu ainda sentir. E aí enganava ele. Ele achava que sempre do ponto que ele media para trás estava ok, e dali para frente que era o problema, porque ele não parou a princípio para raciocinar e entender, fazer uma perícia um pouco maior e entender ali que poderia ter sido isso. Ele poderia ter feito esse teste com carga já antes, mas aí que vem o ponto, sempre para poder parar, analisar, não vá logo quebrando o forro logo de princípio, porque você pode até perder o cliente com isso. Sempre pare, analise, para poder você tomar a melhor decisão. E o multímetro ele tem essa situação que pode ocorrer, mesmo com, ali nesse exemplo, o neutro ele rompido, ele consegue, ali na fase, ele consegue captar aquela indução que está ali dentro, por causa do acoplamento capacitivo, da maneira que ele foi feito para funcionar. E isso pode enganar o eletricista, tanto os iniciantes como também os mais antigos. Lembrando, pessoal, que temos aí na descrição do nosso vídeo o e-book de instalações elétricas, que vai te trazer muita instrução, muitas dicas legais para você que está iniciando e para você também que já é profissional. Você vai ver ali vários pontos sobre circuitos elétricos, vai ver também alguns modelos de instalações, outros assuntos, circuitos de ar-condicionado, como é feito o circuito de chuveiro, algumas explicações teóricas, mostra também na prática. É um e-book bem legal e tem um preço bem baratinho mesmo, é quase simbólico. Então você pode, se você não quiser, você pode dando de presente para alguém, para seu filho, para seu sobrinho, para alguém que você conhece. Então vai ajudar o canal e também você vai agregar muito conhecimento. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Percebemos que tem que ter muita atenção quando fazemos essa medição com o multímetro ou testador de tensão, para poder não sermos enganados em relação a esse ponto que nós citamos no vídeo de hoje aqui. Agora fica aí na tela final que temos um vídeo bem legal, como é que é feito a instalação de uma casa em relação aos projetos elétricos. Nós vamos deixar aí na descrição para você.